Vamos estar meditando um pouco na palavra do Senhor nesta hora, e eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 5, versos 1 a 12, um texto muito conhecido, muito lido, muito pregado, inclusive é a pregação do próprio Jesus. Aqui inicia aquilo que nós conhecemos de a pregação, o Sermão do Monte, o sermão do nosso Jesus Cristo. Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 1 e até o verso 12. Diz assim a palavra de Deus: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra. Fale, ó Deus, aos nossos corações nesse momento, é o que te pedimos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Uma qualidade importante do cristão. Irmãos, existem algumas maneiras de mostrarmos que somos cristãos, que somos servos do Senhor, que somos pessoas que procuram seguir e servir a Cristo. E eu quero então citar algumas dessas maneiras para você, para que eu e você, nós possamos meditar, refletir acerca da nossa própria vida nessa noite. E a primeira maneira que eu vejo que nós podemos mostrar que somos cristãos é através da verborragia. Exatamente, quando nós olhamos para o nosso dicionário Aurélio, nós encontramos o seguinte significado para esta palavra: disse da pessoa que fala exageradamente sobre algo, mas não expressa nada de significante ou nada de importante a respeito desse mesmo algo. Exatamente aquela pessoa que fala demais, que fala sobre tudo, fala o tempo todo, mas que nas suas ações não é expressado absolutamente nada daquilo que sai da sua boca. Quando nós então analisamos isso para a nossa vida cristã, é aquele tipo de pessoa que diz ser um cristão o tempo todo e para todo mundo. É aquela pessoa que vive até dando sermão em todo mundo, brigando com todo mundo. É aquele tipo de gente que quando você começa a conversar com ele então já diz: não, eu não faço isso porque eu sou crente. Não, eu sou um cristão, eu sou um servo de Deus. E você? Já se encontrou com pessoas assim? Já teve na presença de pessoas assim? Pessoas que vivem julgando aquelas que elas dizem não ser de Deus. Pessoa que tem a palavra de Deus na boca, tão somente, mas não tem a palavra de Deus no coração. Assim como diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Essa é a primeira maneira que eu vejo de mostrarmos que somos cristãos, através simplesmente da verborragia.
Outra maneira de mostrar que somos crentes é através da expressão. E quando nós olhamos para o mesmo dicionário Aurélio, e nós então vimos ali o significado desta palavra, espremir-se, manifestar através de palavras, mas também através de comportamentos, através de atitudes e através também de ações. Quando nós então deparamos essa palavra, esse significado com a nossa vida cristã, é aquele tipo de pessoa que tem a palavra de Deus sim na boca. É aquele tipo de pessoa que fala da palavra de Deus, fala a respeito de Deus, a respeito do reino de Deus, a respeito daquilo que ela é em Deus, sim. Mas é também aquele tipo de pessoa que age, que tem a palavra de Deus no coração e também na vida cotidiana. Aquela pessoa que age de acordo com aquilo que ela fala, não tão somente diz. Aqui é aquela pessoa que tem a palavra de Deus gravada no coração, como o salmista acaba de dizer, pessoa que procura viver mais o evangelho do que tão somente falar sobre ele. É aquele tipo de crente que mostra a palavra de Deus mais com a vida do que com a boca. É importante nós falarmos a respeito de Deus? Sim, claro que é importante, mas viver isso também é importante. Sabe por quê? Quando você abre a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 3, o verso 2, nós vamos ver o Paulo falando o seguinte: vocês são nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Irmãos, nós precisamos falar, mas diz Paulo que as pessoas olham para a nossa vida como você olha para uma carta. Curioso é que uma carta em cima de uma mesa dobrada, fechada, não diz nada. Você sabe que ali está escrito algo, mas a carta em si não está dizendo nada. Ela só vai dizer algo para você quando você abri-la e então começar a ler aquilo que está escrito nela. Paulo está dizendo que as pessoas estão olhando para a nossa vida da mesma maneira. Elas estão nos vendo e elas então estão procurando, esperando que eu faça algo que condiz com aquilo que sai da minha boca. As pessoas, para você que é um crente, elas estão sim ouvindo o que você tem dito, mas elas estão esperando aquilo que você vai fazer logo em seguida de ouvir o que você está dizendo. O que é que você vai fazer? É isso que as pessoas hoje estão esperando. Irmãos, curioso é que existem sim pessoas nos ouvindo, mas elas são a minoria. As pessoas estão mais interessadas naquilo que vamos fazer do que naquilo que está saindo tão somente da nossa boca. Ou muito mais, elas estão esperando a junção disso tudo. Elas estão esperando se aquilo que vai sair da sua boca é aquilo que você vai fazer logo em seguida. Está aí então duas maneiras de mostrar que você é um cristão. E eu creio que você então está agindo de acordo com as duas maneiras, amém? Mas existe uma outra que eu quero compartilhar com você, e é através do arrependimento. Como eu posso mostrar que sou um crente? Como você pode mostrar que é um servo de Deus? Através do arrependimento. Sem dúvida, essa é uma das maiores, ou a maior maneira de mostrar que você é um convertido ou não. Quando então nós voltamos aí algumas páginas na nossa Bíblia, e nós então lemos o capítulo 3, a pregação de João Batista, nós vimos ele dizer o seguinte no verso 2, Mateus 3, verso 2, e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Essa é a pregação. É isso que eu e você nós precisamos fazer, nos arrepender dos nossos pecados, e então começar a viver uma vida mostrando que somos pessoas arrependidas daquilo que praticávamos no passado. O arrependimento, sem dúvida, é uma característica vital para aquele que quer mostrar que é um servo do Senhor. Se passou pelo arrependimento, é convertido.
E se não passou pelo arrependimento, a resposta é muito clara: não é um crente em Jesus. Aí então deve surgir uma dúvida na cabeça de muitos: irmão, como eu sei que eu passei pelo arrependimento ou não? Como eu sei se passei por essa conversão, se eu sou uma pessoa arrependida dos meus pecados ou não? Muito bem, é só você então ler aquilo que está escrito no Evangelho de Mateus, especialmente do capítulo 5 ao capítulo 7, e aqui então você vai ver Jesus pregando para aqueles que são crentes e também para aqueles que gostariam de se converter ao Senhor. Então Jesus vai falar a respeito de muitas coisas concernentes à vida de um cristão. Então você vai poder olhar para as palavras de Jesus, e se você perceber que a sua vida está andando em direção àquilo que o Senhor está dizendo, então você continue assim fazendo, porque você está caminhando para uma vida espiritual. Você sim está mostrando que é um crente em Jesus. Precisa continuar caminhando, precisa continuar observando a palavra do Senhor, mas é algo, é um dos motivos pelos quais você pode ficar feliz, se a sua vida estiver caminhando no mesmo sentido que as palavras de Jesus aqui está sendo proferidas. Agora, meu irmão, meu amigo, se você perceber que a sua vida está indo em direção contrária àquilo que Jesus diz em sua palavra, então você precisa, no mínimo, repensar a sua vida cristã, a sua conversão, o seu arrependimento. Muito bem, no texto que nós acabamos de ler, capítulo 5, versos 1 a 12, tem aí muitas qualidades importantes que os convertidos precisam carregar em si, para saberem se são de fato nascidos de novo. E dentre elas eu quero nessa noite destacar uma, que ao meu ver é algo que nós precisamos observar, mas também é algo que tem se perdido no meio daqueles que se dizem de Deus. Quando nós olhamos o verso 4, Evangelho de Mateus, capítulo 5, o verso 4, tem aqui, meus irmãos, uma característica que é o choro. Diz a palavra: bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz o seguinte: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Esse texto fala de algo que para muitos é muito fácil: chorar. Mas esse texto também fala de algo que para muitos é muito difícil. Mas tem pessoas que conseguem chorar por qualquer coisa. Por exemplo, assistir um bom filme, um filme que tem uma história comovente, aquela pessoa então começa a chorar. Aconteceu isso na quinta-feira, na sexta-feira, quando eu e minha esposa estávamos assistindo um filme. Então, deu 5 minutos de filme e a Isaura já começou a chorar, e chorou durante todo o filme. Para ela é muito fácil se comover e até chorar por causa disso. Para muitos é fácil chorar por causa de uma novela. Então é onde um capítulo ali comovente, a pessoa chora. Mas se você é um crente no Senhor, eu quero crer que você não assiste novela, então você não chora por causa dela, amém? Mas para muitas pessoas é fácil chorar, para outras não. Eu, por exemplo, sou uma prova disso, pelo menos por enquanto. É difícil o choro para mim, a lágrima correr é muito difícil, até em os momentos mais difíceis da minha vida, não houve essa lágrima rolando no rosto. Mas para outras pessoas isso é muito fácil. Agora, irmãos, quando nós olhamos esse texto, olhamos esse choro, que é uma característica nossa, tem que ser uma característica nossa como servo do Senhor, nós precisamos analisar do que é que a Bíblia está dizendo quando ela está falando a respeito do choro. Será que a Bíblia está falando desse choro do filme? Esse choro pela dor, esse choro pela comoção, esse choro por machucados, enfim. Será que a Bíblia fala sobre isso? Está falando aqui sobre isso? Não.
ela está falando do choro da tristeza. Quando então nós analisamos esse choro a fundo, percebemos que ela está falando do choro do lamento, está falando do choro do luto até. Mas irmãos, quando nós olhamos mais a fundo e cavamos, nós percebemos que o Senhor Jesus, Ele está especialmente falando de um choro específico, choro pela culpa. E quando então nós analisamos que culpa é essa pelo qual nós devemos ou devíamos estar chorando, é exatamente a culpa pelo pecado, é aquele que se quebranta, diante do pecado. O Senhor Jesus está falando, bem-aventurado, felizes, servos do Senhor, são aqueles que choram, especialmente por causa da culpa do pecado, e é aqui que eu quero me ater com você, durante esses próximos minutos, que nós vamos estar então refletindo sobre as nossas vidas. Irmãos, esse choro por causa da culpa do pecado, do quebrantamento, é uma marca evidente na vida do cristão. Tem que ser uma marca evidente na vida do cristão, e eu quero pensar com você essa marca em duas instâncias. Primeiro, é o choro pelo próprio pecado, exatamente isso. E quando nós então analisamos esse tema, crentes que choram pelo próprio pecado, nós percebemos que é difícil isso acontecer nos dias de hoje. Existem aqueles que ainda o fazem, mas nós precisamos concordar que são raros. E quando então nós analisamos especialmente essa palavra choro, ela significa, irmãos, não necessariamente esse choro que eu acabei de citar outrora, esse derramar de lágrimas, quando as lágrimas caem dos nossos olhos, então passam pelo nosso rosto. Aqui Jesus não está falando necessariamente disso. Esse choro que Jesus está dizendo pode se levar a esse choro de lágrimas, a esse derramar de lágrimas. E em alguns casos, eu acho que isso até deve acontecer. Em muitos casos, eu acredito que isso deve acontecer, porque, como eu disse em outra oportunidade, os oftalmologistas, eles dizem que as lágrimas, quando elas saem dos nossos olhos, elas limpam o nosso olhar. Então, diante disso, imaginando sobre o pecado, sobre a culpa pelo pecado, quando eu choro, então isso faz com que a minha vista seja limpa, e a vista sendo limpa, eu então começo a enxergar muito mais aquilo que eu fiz diante do meu Deus, e enxergando aquilo que eu fiz diante do meu Deus, com certeza eu vou me quebrantar, com certeza eu vou me entristecer muito mais, porque eu estou vendo com melhor clareza aquilo que eu cometi diante do meu Deus, qual o pecado que eu cometi diante do meu Deus. E é exatamente isso que o choro que Jesus está dizendo aqui significa, é encher-se de lamento, encher-se de tristeza, encher-se de remorso, é se condoer. É, meu irmão, quando você comete um pecado diante do Senhor, aquilo te entristece por dentro. Quando você comete um pecado com o Senhor, você então começa a se lamentar. Isso que é o choro. Nós precisamos chorar pelo pecado que cometemos, pelo nosso próprio pecado. Agora, irmãos, quando nós olhamos para algumas situações, nós percebemos que existem muitas pessoas, muitos que se dizem cristãos, que ficam à vontade com o pecado, ao contrário daquilo que é exigido aqui na própria pregação de Jesus. Ao invés de chorar, ao invés de se lamentar, ao invés de se condoer, muitos hoje estão à vontade com o pecado, acham que aquilo que cometem já não se qualificam mais como pecado. Isso é uma tristeza. Pessoas que estão, irmãos, em um estado
pecaminoso, em um estado grandioso de pecado, que olham para aquilo que estão cometendo contra Deus, mas por não chorarem, não conseguem mais ver isso como pecado, como afronta ao Senhor. Então vivem as suas vidas normalmente, achando que isso não está mais afetando, agredindo aquilo que Deus é, santo. E algo curioso e triste, e o maior problema disso, está lá em João, 1 João capítulo 1, o verso de número 8, eu quero ler para você qual é a consequência de achar que o pecado que você comete é algo natural. 1 João capítulo 1, o verso 8 diz assim: e se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Sabe o que é isso? É o que o pastor Neil Barreto gosta de dizer, autossabotagem. Exatamente, você está se autossabotando, quando você olha para o pecado e não mais vê isso como pecado, quando você trata isso de algo natural, algo normal, você está se auto-sabotando. E é muito interessante quando nós, então, analisamos essa palavra. Diz o texto que nós estamos enganando a nós mesmos, autossabotagem, porque você está com um pensamento equivocado a respeito daquilo que você está fazendo. Não é natural, não é normal, mas você está agindo e pensando que isso fosse. Autossabotagem, olha só o que significa isso: danificação propositada de. É aquela pessoa que causa um dano a si próprio, propositalmente. Por que propositalmente? Porque sabe que não é assim que deveria ser, mas de forma proposital, busca essa danificação própria. Veja bem, autossabotagem é quando criamos obstáculos e empecilhos, de forma consciente ou inconscientemente, que nos atrapalham na hora de realizar tarefas, ou na hora de conquistar um objetivo. Qual é o objetivo da sua vida? Ser um crente. Você se atrapalha, porque você acha que aquilo que você está cometendo é algo natural, é algo normal, se tornou normal, natural, mas isso aos seus olhos. Por quê? Porque tem faltado o choro, tem faltado a tristeza por causa do pecado, tem faltado aquela comoção interna, e que isso também possa gerar lágrimas externas, mas tem faltado isso. E o grande perigo disso é a autossabotagem. É quando no futebol, você então tem uma jogada da seguinte maneira: existe alguém indo para o ataque, querendo fazer o gol, e essa pessoa, esse atacante está, sim, com certeza, com a possibilidade de fazer o gol. Então o zagueiro, para tentar o impedir, ele então o derruba, cavando uma falta. Por ser o último homem, e por ter a possibilidade clara de gol, o que acontece com esse zagueiro? Ele é expulso. Então esse time passa a ficar com um jogador a menos. E o atacante então se prontifica para bater a falta. E quando ele bate a falta, ele erra, ou até mesmo um pênalti. Ele erra o pênalti. Qual é o pensamento daquele zagueiro que foi expulso por ter cavado a falta e pelo atacante ter errado a falta? Qual é o pensamento dele? Valeu, eu ajudei o meu time, porque eu evitei o gol. Só que ele esqueceu que ainda existem 30 minutos de jogo, 20 minutos de jogo. Então, algo que ele imaginou que era benéfico, pode se tornar em uma catástrofe gigante, em um desastre gigante, porque agora o seu time está com um a menos, e agora a possibilidade de levar outro gol é muito maior, autossabotagem.
achou que estava fazendo algo benéfico para você e para o time, mas se auto-sabotou, porque não é algo natural. Quando nós agimos dessa maneira diante do pecado que cometemos, caímos no mesmo erro, caímos no mesmo engano, diz a palavra do nosso Deus. Irmãos, muitos acham que isso é apenas uma falha moral, uma falha ética, um desvio de caráter, um equívoco. Muito bem, um cristão, um servo do Senhor não pensa dessa maneira. Ele sabe que o pecado envolve sim tudo isso, mas sabe que além disso, e primeiramente, é uma afronta à santidade de Deus. Ele se entristece e se constrange, porque sabe que o Deus que ele serve não pode tolerar o pecado, pois vai contra aquilo que ele mesmo é, que Deus mesmo é, santo. É essa a maneira que um crente age. Por agir assim, ele então se entristece, ele se condói, ele se comove por dentro, ele chora por causa do pecado que comete. E por causa de tudo isso, se quebranta, fica constrangido, se arrepende do pecado e confessa o pecado a Deus. E então procura com todas as suas forças não cometer mais esse pecado. Então, quando nós agimos dessa maneira, somos alvo daquilo que está aí no verso 9 de 1 João. Olha só, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sabe de quantas injustiças o Senhor é capaz de te purificar, se você estiver disposto a confessar o seu pecado diante dEle? Todas. Assim nós devemos agir, confessar o nosso pecado. Qual foi a última vez que você se entristeceu por aquilo que você está cometendo como afronta ao Senhor? Qual foi a última vez? Nós, como servos do Senhor, precisamos pensar nisso. Por fim, meus irmãos, outra maneira que nós devemos agir como cristãos, mostrando assim a nossa qualidade, mostrando assim que somos servos do Senhor, é através do choro pelo pecado à nossa volta. Se você é um crente no Senhor, você precisa chorar, você precisa se entristecer, se comover com aquilo que está à sua volta, que é afronta ao Deus que você serve, com o pecado à sua volta. Irmãos, quantas atrocidades nós temos vistos por aí que são frutos do pecado, e muitos não têm se comovido com isso, ou até se comovem, mas de uma forma autoritária, arbitrária, onde começa a julgar aquelas pessoas que estão cometendo pecado, e sem perceber aquilo que está em volta, sem perceber a escravidão que aquelas pessoas estão vivendo, e principalmente sem se ver como canal de bênção, como canal de salvação naqueles que são objetos do pecado. O pior é que muitos acham que essas catástrofes, por causa do pecado, não acontecem no meio onde você vive. Você que é da nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Itaberaí, vai se lembrar disso. Comentei aqui algum tempo atrás sobre 2 casos que aconteceram em nossa cidade. E dizia a manchete: 15 adolescentes são presas em festa regada a drogas em Itaberaí. Então, muitos lugares que nós estávamos, nós ouvimos falar o seguinte: se tivesse na igreja, não teria acontecido isso. Se tivesse nos caminhos do Senhor, não estaria passando por esse momento agora. Isso tudo é verdade? Pode ser que sim,
Porque, como você também conhece, existem muitas pessoas que estão nos caminhos do Senhor, ou que estiveram nos caminhos do Senhor, que também passam por situações assim. O que está envolvendo tudo isso? Pecado. É o pecado original que deturpou e deformou toda uma sociedade, toda a humanidade. E hoje muitas pessoas se veem escravas desse pecado original. Então cometem atrocidades contra o Deus sem nem saber que estão cometendo isso. E muitos de nós, servos do Senhor, não conseguimos chorar por causa disso. Não conseguimos nos entristecer por causa disso. E ao invés de nos entristecermos, muito pior, julgamos essas pessoas. Esquecemos que por trás disso está o pecado. Outro caso que eu citei aqui, você vai se lembrar disso. Adolescente de 16 anos se suicida. Isso aconteceu em novembro. E quando eu e minha esposa, nós estávamos aqui no cemitério, enterrando uma senhora, andava um homem à nossa frente. E esse homem então estava contando ali alguns túmulos e dizia: não, esse foi fulano, esse é filho de fulano. Então ele olhou para um túmulo e disse: esse é do rapaz que se suicidou, rapaz de 16 anos. Um episódio triste aqui na cidade. Então esse homem disse uma frase chocante, e você vai se chocar com isso. Ele disse o seguinte: deveria estar escrito na lápide dele, imbecil. Irmãos, a palavra que esse homem usou foi muito mais pesada que essa, mas eu vou usar essa. Deveria estar escrito na lápide desse menino, imbecil. É isso que as pessoas dizem dessas atrocidades que são cometidas. Muitos crentes até agem dessa forma. Como pode isso acontecer? Irmãos, nós precisamos sofrer com tudo isso. Precisamos chorar quando vimos algo dessa natureza acontecer. Adolescentes são presas. O que é que você está imaginando, pensando a respeito disso? Se a mãe tivesse criado nos caminhos do Senhor, não estaria passando por um momento assim. Será que você está vendo que existem mães sofrendo, não sabe o que vão fazer para tirar suas filhas ali daquela situação, correndo atrás de dinheiro para pagar fiança, enfim. Você consegue ver tudo isso, esse sofrimento? Você consegue ver que apesar de um adolescente morto, existe uma mãe que perdeu o seu filho, um pai que perdeu o seu filho? Você consegue chorar por esses motivos? Olhar com misericórdia para esses casos? E quantos casos dessa natureza têm acontecido aí do seu lado? E muitas vezes você não consegue chorar por causa do pecado à sua volta. Nós precisamos, irmãos, nos preocuparmos com a integridade física, moral e especialmente espiritual das pessoas que se envolvem em algo dessa natureza. Sem julgá-las, sem acusá-las, até porque nós não somos capazes de perceber que eu posso passar por algo dessa natureza, você pode passar por algo dessa natureza. E do que é que você deseja ser alvo? De acusações? Você deseja ser alvo de julgamentos? Ou você deseja ser alvo de condolências? Ou você deseja ser alvo de misericórdia? Esse deve ser o nosso posicionamento, o choro por causa do pecado à nossa volta. Precisamos nos entristecer, nos comover, nos constranger com o pecado à nossa volta. O crente, ele precisa ver uma notícia como essa, e ele então precisa fazer algo a respeito, mais do que falar, mais do que dar uma palavra ali de ânimo, uma palavra de carinho. Ele também precisa fazer algo, não agir tão somente de forma verborrágica, mas também expressar. O que é que você pode fazer
Quando você encontra alguém em uma situação como essa, você pode orar, você pode ajudar com algo mais. O que é que você pode fazer? Nós precisamos também agir. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, que prega esse sermão, nós vimos nele o maior exemplo, irmãos, de misericórdia, porque Jesus chegava diante do pecado alheio, Jesus chegava diante das atrocidades, e ele então se comovia, em algumas situações ele até chorou, e Jesus então agia com graça, Jesus agia com misericórdia, olhava a condição das pessoas e se compadecia diante dessa condição. Ele não os julgava, ele apenas se compadecia e fazia algo em prol deles. Assim nós precisamos agir. Segundo Samuel, capítulo 22, o verso 26, na Bíblia Viva, diz o seguinte: e ele, está falando de Deus, é misericordioso com os misericordiosos. Assim nós precisamos agir. Temos sim, irmãos, perdidos essa qualidade importantíssima, que nos qualifica como cristãos, como pessoas do reino de Deus, mas precisamos resgatar isso em nós, o choro. Bem-aventurados os que choram por causa do pecado, por causa do próprio pecado, e também pelo pecado à sua volta. A minha oração nessa noite é para que você se quebrante diante de Deus, por aquilo que porventura você esteja cometendo. A minha oração nessa noite é para que você se constranja diante de Deus, por aquilo que está acontecendo à sua volta, pelo pecado que acontece à sua volta, e não simplesmente julgue, acuse, mas se comova, ore e haja em direção a esse pecado também. Não ache que isso é natural, não ache que o que você está cometendo é normal, porque não é. A palavra do Senhor nos garante isso. E para você que consegue chorar, para você que ainda consegue se comover, para você que ainda consegue se constranger com o pecado próprio e aquilo que acontece à sua volta, esse texto também tem uma promessa: bem-aventurados os que choram, pois eles serão o quê? Consolados. Quando nós então analisamos essa palavra, significa consolo vindo do próprio Deus, significa também encorajamento, ânimo vindo da parte de Deus para você. Então receba isso nessa noite, receba o consolo, receba o ânimo e receba também o encorajamento da parte de Deus, para que você então não venha cometer pecado, não venha mais pecar contra Ele, mas como salmista, que você possa esconder, guardar esta palavra no seu coração, e diante dela, não pecar mais contra o Senhor. Que Deus te dê essa graça do choro, da tristeza pelo pecado, e que esse choro também externado em forma de lágrimas, que venha fazer você ver aquilo que você está cometendo, e vendo o que você está cometendo, se arrepender diante de Deus, porque você vai ser por Ele consolado, animado e encorajado. Feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela Tua palavra, obrigado pelo renovo, obrigado pelas orientações, pelo consolo, e ó Deus, que nós possamos estar aptos, ó Deus, e capacitados, ó Deus, a chorar, que nós possamos estar entristecidos por aquilo que cometemos contra o Senhor, ó Deus, trabalhe nos nossos corações, nas nossas vidas, e que o Senhor assim nos console, nos conforte, e ó Deus, nos encoraje a não praticar mais pecado diante do Senhor, nos leve a uma vida direita, santa diante do Senhor, observando a Tua palavra, e ó Deus, sendo trabalhado por ela,
e que o Senhor possa transformar o nosso coração. Nós oramos crendo nisso e pedindo perdão pelas nossas falhas, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém.